Nesse vídeo a gente vai analisar o último leilão de transmissão que ocorreu e também como isso vai impactar as ações que estão listadas na bolsa que são desse setor. Por exemplo, Taesa, Neoenergia e muitas outras. Então antes de começar, já curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e daqui a pouco o Léo vai trazer alguns conteúdos também exclusivos aqui, analisando o deságio, entre outros números extremamente relevantes para quem espera dividendo dessas ações de transmissão da bolsa, principalmente Taesa, que a gente vai dar um foco especial nela, que a gente sabe que vocês gostam. Então vamos lá começar de uma vez por todas para vocês entenderem o que aconteceu, o que está acontecendo. Primeiro ponto, esse aqui é o leilão, e esse leilão foi de um capex estimado de 15,7 bilhões. E aí, basicamente, a gente conseguiu um desconto bem interessante. Porque esse basicamente vai ser o valor que a população brasileira vai ter que pagar para essas empresas. E isso foi bem legal. Só que esse número de deságio, ou seja, o desconto que essas empresas deram para conseguir alguns desses lotes aqui, algumas empresas passaram da linha, teoricamente. Por exemplo, um dos consórcios, que é o consórcio Gênesis, está sendo especulativamente investigado. Por quê? Aconteceu algumas dúvidas no leilão porque eles deram um desconto de 66% em um dos maiores lotes, ou seja, é um valor que praticamente fica inviável a construção, ou pelos métodos atuais de construção e pelos estudos atuais, ficou muito abaixo de um lucro possível. E como aqui a gente tem um histórico de casos diferentes de licitação, teoricamente eles estão sendo investigados. Por quê? Teoricamente, porque a gente recebeu algumas informações de investigação, mas não temos 100% de certeza, mas é possível que isso esteja ocorrendo. Caso eles sejam interrompidos, eles tenham que devolver o lote, role outro leilão, aí abre uma nova oportunidade para empresas listadas conseguirem também esse lote, mas esse ano a gente deve ter aí mais 2 leilões que devem ser um sucesso que nem esse primeiro, mas o sucesso do leilão vai contra o dinheirinho que você gostaria de ganhar em dividendos nas suas empresas. Ou seja, é isso que a gente vai falar nesse vídeo. Espero que você já tenha curtido, se inscrito no canal e ativado o sininho. Então vamos começar. Leozeira, vou botar sua apresentação aqui e abrir espaço para o senhor. Opa, pessoal, tudo bom? Bom, vamos lá, até para deixar aí um pouco, mostrar um pouco do histórico, tá? Isso aqui eu peguei da apresentação da Taesa. Então, o que acontece, né? Esses leilões de transmissão, o governo faz isso para que as empresas construam novas linhas de transmissão interligando as diferentes regiões. O que a gente tem tido muito hoje em dia é um crescimento muito grande de produção de energia elétrica no Nordeste. Por quê? Porque a gente tem tido expansão dos setores de energia solar e eólica. Então, a gente tem visto uma proliferação. O Nordeste é uma região muito propícia para a geração de energia solar e eólica, só que a demanda ali não é tão grande assim. Então, um dos motivos é eles começarem a conseguir escoar a energia para outras regiões. E como é que funciona esses leilões, né? Então, o governo vai lá e fala o seguinte: olha, tem aqui um lote que a gente estima que você vai ter que gastar 1 bi para construir e a gente vai te pagar uma RAP, uma receita anual de 100 milhões. As empresas, então, vão lá e dão suas ofertas e falam assim: olha, eu construo esse lote e topo receber 90, 80, 50. Isso é o deságio. Então, imaginem o seguinte: no caso aí do consórcio Gênesis, a gente tinha uma RAP de, se não me engano, acho que 530, e eles falaram que eles topavam fazer aquela construção por, acho que, se não me engano, acho que 170, ou seja, é um deságio considerável. O deságio médio desse leilão ficou na casa dos 51%. Aqui a gente tem em verde como é que foi o deságio histórico dos leilões, e a gente nota aí que o pior ponto foi lá ali em 2019, um leilão na casa dos 60% de deságio, muito alto, tá? Mas hoje, 51% é um nível alto, em especial considerando o nível de taxa de juros que a gente tem. Então, em 2019, a gente estava com uma taxa de juros dos títulos longos, uma NTNB pagando ali IPCA mais 4. Hoje a gente tem uma NTNB pagando IPCA mais 5,5, quase 6 ainda. Tem caído, mas ainda é um nível de juros um pouco elevado. Então, traz uma certa dúvida, tá? Do ponto de vista de agressividade. Um outro ponto é o histórico dos players que levaram. Então, a gente tem alguns players mais tradicionais, que geralmente são os players listados em bolsa. A gente tem Taesa, Alupar, Neoenergia, Equatorial, Engie, Transmissão Paulista e por aí vai. Que são players que estão nesse negócio há muito tempo, e que você conhece a capacidade de construção e operação. Quando a gente começa a ter alguns players que não têm histórico, isso gera uma certa dúvida, que foi, por exemplo, o caso do consórcio Gênesis, o Rialma, enfim.
Dentro desses leilões, a gente teve ali a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, e a Engie Brasil ganhando alguns lotes, tá? Que são players de capital aberto. A Furnas, que é a Eletrobras, também ganhou um lote pequeno, mas o que traz mais dúvida foram esses players outsiders, que não tem histórico, com um deságio muito grande de como é que eles vão conseguir entregar isso, tá? E aí pode ser um grande problema. Para as empresas de capital aberto, o que eu acho que foi negativo é que mostrou que os lotes, os leilões estão vindo muito agressivos. E para as empresas, para quem é acionista dessas empresas, isso dificulta as empresas conseguirem novos leilões, novos projetos em níveis de rentabilidade adequados. E o mercado tava com medo, né? Se a gente for olhar aqui, por exemplo, o gráfico da Neoenergia, ela teve uma subida muito alta do dia do leilão, assim que acabou o leilão, e ela não ganhou nada. Então, teoricamente, ela não acrescentou faturamento nenhum tipo de receita para a empresa. Só que o mercado estava com medo dela ser agressiva aqui em lotes, em outros leilões ela tendeu a ser um pouco agressiva demais. Por esse receio, estava se precificando que ela poderia ser agressiva. Se ela fosse agressiva, possivelmente ia cair o unidade lateralizado. Como ela não foi no caminho da agressividade, o mercado recompensou com uma alta aí de quase 7% em um dia. Ou seja, a gente tem que entender também como essa empresa não só ganhar, mas se está ganhando um bom negócio. E quando a gente olha a Taesa, a mesma coisa, a Taesa caiu no período. Por quê? Porque a Taesa está precisando mais de receita do que a Neoenergia no curto prazo aí. No curto prazo não, acho que no médio prazo, né, que vai começar a cair bastante rápido da Taesa. Então a gente tem que ficar muito de olho. Se você tem Taesa em carteira, como a gente já falou em vários momentos aqui, fique atento, porque talvez você possa ter uma surpresa negativa nos próximos anos, principalmente se você tiver interesse em dividendos aí, que pode te surpreender negativamente. Pode contar, Leozeira? Exatamente, né? Então, assim, o lado positivo é que as empresas de capital aberto se mostraram mais racionais, ficaram de fora, não foram agressivas. Até dei uma olhada também nas que a Engie e a Transmissão Paulista Elétrica ganharam, e a TIR, que eles conseguiriam, mesmo com o deságio, é uma TIR interessante, uma TIR real ali na casa dos 8, 9%, o que eu acho que é ok, tá? Do ponto de vista negativo, mostra que o leilão veio agressivo, e que a gente ainda tem mais 2 leilões, um dos leilões acabou, inclusive, ficando para 2024, era para acontecer agora em 2023, mas a gente ainda tem 2 leilões relevantes para acontecer, só que o lado negativo é que, se eles continuarem agressivos com esse nível de deságio, não sei se a gente vai ver as empresas de capital aberto levando mais algum lote relevante, tá? Eu acho que esse é o ponto negativo. O setor elétrico, a gente tem aqui o índice de energia elétrica, né? São basicamente empresas do setor elétrico, no ano, vem subindo aí 16%, é um dos melhores índices setoriais que a gente tem. Então, assim, isso aqui muito por conta de queda de juros, então, são empresas muito ligadas à questão de juros, tá? E com a queda de juros, a gente tem uma reprecificação desses ativos. Quando a gente olha aqui, por exemplo, né, eu peguei algumas empresas do setor, até para a gente tentar entender aí quem que está ganhando, quem que está perdendo. No ano, a gente vê aí quem ficou mais para trás, é a Eletrobras. A Eletrobras está praticamente no zero. A Eletrobras, muito por conta de um excesso de energia elétrica que vai ter esse ano, a Eletrobras ela tem energia disponível, e como choveu muito, a gente está com excedente de energia, e a Eletrobras vai ter que vender esse excedente num preço muito baixo. Então, isso aqui é um dos grandes impactos que a empresa tem sofrido. Na sequência, a gente vê, por exemplo, a Energisa subindo aí a 11% mais ou menos, e depois a Taesa até um pouquinho menos, a Taesa subindo 9%, tá? A Taesa, eu acho que é uma empresa, é o pure play que a gente tem na Bolsa, junto com a Transmissão Paulista, do setor de transmissão, e é a empresa que mais depende de novos lotes, de novos leilões. Até trago aqui para vocês entenderem, o setor de transmissão, depois que você ganha um lote, você opera ele por 30 anos, e depois disso você, em teoria, tem que entregar aquele lote para o governo, você devolve aquilo e acabou. Ou seja, a Taesa, ela ganhou muitas coisas lá atrás, e a partir de 2029, 30, ela começa a ter vencimento. Então ela precisa encontrar mais lotes para ir repondo o que vai acabar ali em 2030. Poxa, mas 2030 está longe. Mas a gente tem que olhar que, assim, ela precisa, entre ganhar o lote e entregar, a gente está falando de ali uns 4 anos, tá? Então tem um tempo. E ela tem buscado isso, ela tem procurado isso, e
Se continuar esse nível de agressividade, é uma coisa que dificulta muito as empresas que precisam encontrar mais projetos, tá? Acho que esse é o grande risco aqui que a gente tem para essas empresas. E volta naquele gráfico que você passou aí, do... Esse aqui? A Tá, então. campinha ali é a energia, né? É verdade. Acabei até esquecendo de 47%. pontuar isso. Não, a gente tem que comemorar, pô. Porque os assinantes da tese, o nosso momento merchan aqui, ó, capturaram essa valorização. Então, se você quiser se tornar um assinante, link na descrição. E também, todo mundo que é assinante, a gente vai liberar para vocês a inscrição na nossa carteira de Small Caps, que a gente vai abrir na segunda semana, na penúltima semana desse mês para os assinantes e na última semana desse mês para os não assinantes. Então, se você quiser ter prioridade para se tornar também assinante da carteira Small Cap, se torne assinante da tese. Até ficou um pouco confuso, mas acho que vocês conseguiram entender. Quem for assinante vai ter prioridade para entrar na carteira Small Caps e vai ter um grande desconto também. Então vale a pena você assinar agora a tese para você conseguir absorver o desconto da Small Caps de lançamento. Vai ser o momento que a gente vai abrir para o público geral. Small Caps, a carteira já existe, mas não está aberta para o público geral. A gente vai abrir pela primeira vez e vai ter um mega desconto que você nunca mais vai ver na sua vida essa carteira sendo vendida por esse preço, perfeito? Então, entra no link da descrição, assina a tese e em breve você vai poder também assinar a Small Caps. E se você quiser só a Small Caps, tem o link aqui para você entrar no grupo do WhatsApp para você ser informado em primeira mão de quando vai abrir as inscrições, tá bom? As assinaturas, para ser mais sincero. Agora voltamos, podemos continuar, Leozeira. Eu acho que a Neoenergia foi a que mais se destacou aí no setor, subiu 47%. A gente vê aí os outros players mais medianos, né, Equatorial, subindo 25%, a Engie, a Energia do Brasil, enfim, tudo ali mais ou menos na casa dos 20 e poucos por cento. A Neoenergia acho que era a empresa mais descontada na bolsa, então ela negociava com uma TIR real muito gorda, e um dos motivos era justamente que no passado ela foi agressiva em alguns leilões, então... E tem um segundo motivo também, que teve aquele ponto de pagamento, teve um... Também. Teve uma questão de governança em que eles pagavam royalties para a Iberdrola, que é a controladora da empresa, tá? Eu acho que esses pontos pesaram muito na ação, então ela vinha com um nível de desconto muito alto, mas do ponto de vista de execução, a Neoenergia sempre foi muito competente. Então, assim, eles de fato conseguiram construir e entregar as linhas com uma boa economia de CAPEX, com um bom adiantamento em relação ao prazo estipulado pela ANEEL. Então, foram bastante competentes, mostraram bem mais racionalidade agora. Isso aí eu acho que o mercado gostou bastante. Tem outro ponto também, pessoal, que é um dos motivos que a gente olhou muito para a Neoenergia, é porque quando a empresa tá barata, é sempre interessante você tentar identificar os motivos. E quando você pega um motivo, que foi essa questão que ela tinha que pagar um royalties para uma marca, para a controladora, é negativo, sem dúvida nenhuma, só que o desconto que ela teve a partir daí e a manutenção do desconto a partir daí não justificava o poder de execução histórico da empresa. O que realmente tinha um dano literal no valor da empresa seria a agressividade para os leilões, porque isso realmente corta na pele a rentabilidade. Só que essa questão de você pagar para uma marca, isso é uma coisa que você consegue colocar na conta. Você consegue, vou ter que dar um desconto de 10 milhões por ano que ela vai ter que pagar para a controladora. Só que isso no mercado, na narrativa que o mercado cria, ele dá um desconto muito maior. E aí nesse momento que a gente começou a olhar e começou a entrar, porque foi o momento aí que ela estava com desconto histórico, com motivos que a gente conseguiu rastrear aí, que fizeram sentido, e a questão da agressividade, na nossa opinião, ela não ia manter essa agressividade, porque historicamente ela tinha uma execução boa e ela não ia manter esse ponto para destruir a rentabilidade de um histórico de uma empresa que sempre entregou uma rentabilidade muito boa. Então por isso que a gente entrou no papel, mas a gente continua acompanhando. Se em algum momento ela começar a voltar essa raiz de ser extremamente agressiva, a gente pode sair sem problema nenhum, mas a gente continua acompanhando sempre para entender o valor dela e o que está ancorando ela para baixo ou para cima e se faz sentido na nossa opinião. Entenderam? Então é sempre importante você sempre acompanhar a empresa e tentar identificar, nem sempre você vai conseguir identificar os motivos que levam aquela empresa a estar com desconto ou está sendo mais cara do que o normal. Esses são os principais pontos que você deve observar em questão de linha de transmissão e também nas empresas de transmissão da bolsa, e principalmente ficar atento com os próximos leilões, principalmente se você investe em ações que estão com seus RAPs, ou seja, a receita garantida aí perto do vencimento. E sempre lembre também que leva 4 anos, 3 a 4 anos,
para você ganhar um leilão e começar a receber a RAP. Ou seja, a Taesa, que vai começar a ter um decréscimo em 2030, ela tem que conseguir ganhar leilões no máximo até 2026. Se ela não ganhar nenhum leilão até 2026, você vai ter aquele mergulho de receita gigantesco. Então observe isso. E agora não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e até o próximo vídeo.